Quando a gente falou de sustentabilidade no semestre passado, eu falei muito do triplo bottom line, né? Então, assim, é um conceito que muitas das empresas usam e, claro, a gente que é da área de comunicação, nós, RP, jornalistas e publicitários, vamos trabalhar o tempo inteiro em cima desses conceitos. E aí tem um cara, o Barbieri, que eu vou disponibilizar para vocês até o resumo do livro dele e alguns artigos que falam sobre essa questão. Ele é um dos autores que eu gosto muito, assim, porque ele trabalha essa questão da gestão ambiental empresarial. Então eu vou trazer alguns pontos para vocês, é, como, digamos, conceitos importantes para a gente falar sobre essa questão da gestão. Por quê? Porque quando você está falando de triple bottom line, muitas pessoas perguntam, mas afinal o que é isso? Foi até a questão da prova, né? O que é o triple bottom line? É uma ferramenta de gestão onde a gente consegue analisar e também planejar a empresa de forma a ter um equilíbrio econômico, social e ambiental. Não adianta nada você ter uma empresa, por exemplo, que dá muito lucro, mas ela acaba com os seus colaboradores, com os funcionários principalmente, ou mais ainda, acaba com os recursos naturais. Imagina, por exemplo, uma indústria de refrigerante que não tem a água para poder fabricar o seu refrigerante. É uma realidade. Então, se estiver faltando água no planeta e aí uma fábrica dessas tiver a opção de pegar água que as pessoas estão bebendo, né, para a sobrevivência da sociedade, e aí fabricar um produto à base de água, você pode ter certeza que a legislação vai ser muito dura proibindo a fabricação daquele produto. Então vai ser como se fosse assim, proibir fabricar droga. Esse produto vai virar uma droga, vai virar algo nocivo para a sociedade. Por quê? Porque está utilizando a água que as pessoas teriam para beber. Então, essa é uma discussão que vai acontecer cada vez mais daqui para frente, principalmente se a gente for pensar que as pessoas estão mais conscientes de que o planeta é finito, ele não é infinito. Né? O conceito que tinha antigamente de é assim, é assado, né? O mundo é infinito, tem água suficiente. Não, não tem. E todo mundo já está mais esperto em relação a isso, e principalmente o mercado, né? As empresas estão mais também atentos a essa questão. Então existe uma área que é a gestão, né, do ambiente, ou a gestão ambiental empresarial, que trata disso. E aí então eu trago alguns conceitos aqui para vocês que é importante para destacar, e aí que vão estar aí esses materiais para disposição. Então a primeira coisa que o Barbieri coloca é assim, que o que mudou em relação à percepção e à preocupação com o meio ambiente mudou porque houve uma pressão da sociedade. Então, cada vez que há uma mudança, principalmente em relação à legislação, que os governos, os congressos nos países mudam uma legislação, é porque as pessoas estão ficando mais atentas e cobrando mais os seus deputados, os seus congressistas para mudar essa legislação. Então, não é que a empresa simpaticamente foi lá e mudou alguma coisa. Não. É porque as pessoas falam assim: olha, eu quero água para beber, eu não quero água para beber refrigerante. E aí, na hora que isso acontecer, aí vai mudando a legislação. Então, existem cidades, como aqui na região da Baixada, por exemplo, Bertioga, que grande parte da sua área hoje é proibido a construção ou realização de qualquer tipo de intervenção, porque é uma área de preservação. Então eu não posso simplesmente chegar como uma construtora, ir lá e produzir um conjunto habitacional ou fazer uma indústria lá em Bertioga, porque a legislação não permite. Então não é que a empresa tem dinheiro e faz, não, acabou isso. Como Bertioga, várias outras cidades têm áreas de preservação. E por que tem área de preservação? Porque foi destruindo o meio ambiente, aqui no caso a Mata Atlântica, e foi se percebendo que daqui a pouco não ia ter nada. Então aí foi lá e mudou a legislação. Mudou a legislação federal, mudou a legislação estadual e também a municipal em alguns aspectos. Essa pressão, né, e essa relação da pressão é que faz com que muitas pessoas tenham agora um olhar para isso, algo que não acontecia, tá bom? Então, por exemplo, né, eu vou pegar aqui um ponto que é importante e vou colocar aí na tela para vocês, que é assim, né? Uma empresa sustentável é aquela que cria valor de longo prazo aos acionistas ou proprietários e contribui para a solução dos problemas ambientais e sociais. Então, assim, quando você fala, minha empresa é sustentável, né, ou não é sustentável, ela tem essa relação de pensar a longo prazo. Mais uma vez, eu uso o exemplo da fábrica de refrigerante. Se hoje eu fabricar refrigerante e eu consumo a água, que é uma água potável que amanhã as pessoas vão usar para beber, então eu já tenho que começar a pensar em alternativas, porque quando começar a faltar água para beber no planeta, logicamente que o meu produto vai parar de ser fabricado, porque as pessoas vão
cobrar isso dos governos. O que significa então que a minha empresa não vai ter tanta longevidade assim. Então o que eu faço como fábrica, como indústria de refrigerante? Eu começo a buscar alternativas. Então eu vou buscar, por exemplo, refrigerantes sólidos que fazem a mistura da água, o próprio consumidor, esses sucos rápidos, né? Eu vou pegar, de repente, começar a fabricar água de coco, né? Pegar lá água de coco na natureza e engarrafar e vender isso. Eu vou começar a fazer outros tipos de alimento, né? Então eu vou sair um pouquinho do meu core business, né? Que a gente chama do foco da empresa, que é fabricar refrigerante, para também começar a fazer salgadinhos, começar a fabricar outras coisas que não tenham tanto impacto, por exemplo, com a questão da água. Então, um gestor, ele vai ter essa preocupação o tempo inteiro, de tentar pensar em como fazer com que a empresa esteja, né, sempre, vamos dizer, duradoura. E aí, as empresas sustentáveis são as que satisfazem as necessidades atuais usando recursos de modo sustentável. Então, eu vou tentar produzir, aqui na região a gente tem uma fábrica que lamina aço, que fabrica aço, que tenta reaproveitar o máximo possível a água. Então, quase 90% da água que é utilizada nos processos dessa usina é uma água reaproveitável. Né? Isso é bom por quê? Porque aí não está tirando água do rio Cubatão, por exemplo. Né? Outro aspecto é assim, mantém o equilíbrio entre relação do meio ambiente natural, com base em tecnologias limpas, reuso, reciclagem ou renovação de recursos. Então, eu hoje tenho, por exemplo, de novo refrigerante lá, tenho a embalagem PET, que é uma embalagem que ela é reaproveitável, quase toda ela é reaproveitável. Só que além disso, o que a indústria fez? Começou a voltar com as embalagens retornáveis, aquelas embalagens de vidro ou de materiais que o consumidor pode devolver no ponto de venda e a indústria vai lá, faz uma limpeza, uma higienização e aí utiliza novamente. Então veja que tem a ver com essa questão. Restauram qualquer dano por eles causados. Né? A gente tem aí o caso de Mariana, recentemente no Brasil, que foi um acidente gigante e que lá o Ministério Público, né, os órgãos rapidamente já multaram, já engessaram uma parte dos recursos para poder indenizar e assim por diante. Outra questão é que contribuem para solucionar problemas sociais em vez de exacerbá-los. Então, assim, eu estou sempre discutindo com a sociedade, eu, empresa, para poder tentar fazer um trabalho com que a comunidade também se conscientize disso e, ao mesmo tempo, eu participando, né, dessa relação com as pessoas. E geram renda suficiente para sustentar, que é a sustentabilidade econômica. De novo, não adianta eu preservar o meio ambiente, mas isso ser tão caro de forma que o produto fique inviável no mercado. Né? Então, esses são alguns conceitos que o Barbieri traz e eu vou, logicamente, disponibilizar mais materiais para vocês e aí vocês vão poder dar uma acessada nesses materiais, inclusive alguns vídeos dessa primeira aula, e aí fiquem à vontade para me perguntar e interagir ao longo da semana, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima semana.